Pessoal, esse daqui é um Poco X3 Pro. No caso, vamos ver o problema dele aqui, né? Então, quando a gente vai para a câmera frontal, olha o erro que ele dá, certo? E eu vou mostrar para vocês o comportamento, né? Que é no caso que o cliente relata, né? Que o cliente observa. Então, vamos lá. Aqui ele está na câmera frontal, certo? Na câmera traseira. Quando a gente manda ele inverter para a câmera frontal, veja só o que acontece. Ele continua na câmera traseira, mas em preto e branco. Só que naquela tela de teste, né, que é o CT teste aqui, a câmera frontal, ela sequer abre. E lá no começo, vocês observaram um erro, né, que ele fala que não conseguiu obter a identificação da câmera, novamente, ó. Certo? Ele fala que não tem câmera conectada. Então aí a gente começa a observar como que funciona isso, né? Então assim, o Poco X3 Pro ele tem um problema crônico, né, relacionado à CPU. Então a gente começa a observar, por exemplo, aqui a condução reversa. Eu analisei a condução reversa, ele estava tudo certo em relação à condução reversa, mas mesmo assim a gente fez a CPU, porque bem, quem trabalha com o Poco X3 Pro sabe que a CPU tem que ser feita independente da situação. Feita a CPU, ele continuou no mesmo comportamento, então eu comecei a verificar a alimentação das linhas, né? Então veja só, ele tem a linha aí de 1.8, certo? Essa linha de algumas alimentações elas têm que estar sempre presentes, né? Ou pelo menos no start. Então eu verifiquei essa linha de 1.8, ela tinha, porém essa alimentação aqui, essa alimentação eu também tinha, né? Que é a CAN VDD. Mas essa daqui, ó, ela não tem no start. E por que eu tô falando isso do start? Porque essa verificação da câmera, se a câmera está presente ou não, ela é verificada no próprio start do aparelho. Então eu vou desligar o aparelho, certo? Vamos desligá-lo. E vocês vão ver aqui ali no osciloscópio, né, que nesse período, essa tensão ela não está presente. Sendo que, para o sistema detectar que a câmera está presente, no período de start, existe um momento em que ele ativa essas alimentações para que ele faça a leitura da identificação da câmera. Então tá aí, ó. Vou pressionar Start. A gente já está monitorando aqui, né? Lá no osciloscópio. E vejam só. Que em nenhum momento essa linha vai ser ativada. Se em nenhum momento essa linha é ativada, então aí, já chegou no logo da MIUI e essa linha não apareceu no osciloscópio. Então, como em nenhum momento essa linha é ativada, o sistema, né, o celular, ele compreende de que não tem uma câmera instalada nele, né? Então, ele realmente não identifica a câmera e não funciona. Aí o comportamento, o sintoma vai ser diverso, né? Então, nesse caso aqui, por exemplo, você manda ele ativar a câmera frontal, ele continua na câmera traseira, porém, em preto e branco, certo? Então, só para vocês atentarem mais um ponto aqui, a linha que está ausente é essa linha aqui, ó. Certo? Essa linha está ausente. Essa linha, quem manda nela é esse LDO, certo? Esse LDO aqui, ó. Então, veja só, aqui a linha, aqui é ground, né? Então, normalmente assim, ground, aqui no caso vem da CPU, certo? Vejam só, quem ativa esse LDO aqui é a CPU. Quem ativa esse LDO aqui também é a CPU. Essa alimentação desse LDO eu tenho. Essa alimentação desse LDO eu não tenho. Então, assim, a CPU tá mandando ativar os dois LDO. Só que esse daqui, no caso, ele não manda alimentação. Então, a nossa compreensão é o quê? A minha principal compreensão é o quê? Que esse LDO, ele está com problema. Pode ser a linha rompida, né, dessa região para cá, mas isso é quase impossível devido à estrutura da placa. Então, o que será feito? Será feito a substituição desse LDO e logo em seguida que a gente substitui esse LDO, a gente vai analisar o comportamento do aparelho. Um dos testes que eu faço para verificar se, no caso, é o LDO, se esse raciocínio que eu fiz, ele está correto, sempre tem margem para erro, certo? Mas a gente não vai entrar nesse ponto. A estratégia que eu faço é o seguinte, eu preciso dessa alimentação para que o celular ele identifique a câmera, certo? Então, já que eu tenho uma fonte aqui, o que eu vou fazer?
Eu vou alimentar com essa fonte, certo? Então eu faço o bypass do LDO. O LDO não será mais o responsável por prover essa alimentação, e sim a minha fonte. Vejam só lá no osciloscópio, né? Então a gente observa que tem alimentação. Como eu falei para vocês, a verificação do sistema para ver se a câmera está presente é logo no começo. E se o aparelho não detecta a câmera, ele fala que a câmera não está presente, certo? E com isso, ele não vai funcionar a câmera, certo? Então vejam só, se essa linha está falhando, o que eu preciso? Alimentar ela. Eu alimentei, vamos ver se a câmera frontal funciona? Então tá aí, ele continua falando que não tem câmera frontal presente. Então a gente vai fazer o seguinte, né? A gente, de acordo com a nossa experiência, a gente vai tentar interpretar como que funciona. Então a gente reinicia o aparelho para que ele faça a verificação novamente. Porém, olha quem está alimentando a câmera agora, a fonte, certo? Então vamos ver se com essa análise, com essa estratégia, a câmera frontal do aparelho vai funcionar. Porque assim, você tentar entender como que o sistema funciona e com base nisso você faz certas afirmações e testa a sua afirmação. Então assim, eu já sei, né, do cenário aqui, eu já vou direto para a câmera frontal para vocês observarem o resultado. Então tá aí, ativa a câmera traseira, certo? Agora quando a gente manda para a câmera frontal ativada. Então vejam só, dessa forma a gente valida todo o raciocínio, entende? Todo o raciocínio é validado com essa estratégia. Então a gente vai trocar o LDO agora, e depois da troca do LDO a gente desmonta, né? A gente só vai fazer o quê? A gente só vai tirar a fonte, certo? E vai deixar só o osciloscópio, porque eu quero mostrar para vocês que durante o start essa alimentação ela aparece. Por que essa alimentação aparece? Porque o sistema verifica se a câmera está conectada no processo de start, entende? Então vejam só, lá quando a gente mandou a alimentação que esse celular precisava, ele continua informando de que não tem câmera, certo? Mesmo com alimentação, porque a verificação foi feita no start, e no start foi verificado que não tinha câmera, e ele mantém essa informação até que você reinicie o aparelho. Então vamos trocar o LDO agora e verificar o que acontece.